E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ben, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje a tela está diferente porque hoje eu vou estar dando a primeira aula, digamos assim, de física aqui no canal, né? Então, esse fundo que vocês estão vendo, eu vou estar escrevendo nele com a mesa digitalizadora, tá bom? E aí, hoje é uma aula bem introdutória, né? Um dos primeiros conteúdos que você tem de física no ensino médio. Mas o que eu vou dar não só porque tem gente que pediu, ou porque tem muita gente que tem essa idade, que está perto dos 15 e tal no canal, mas pelo fato de ser, né, algo simples e que é importante, que muitas pessoas não entendem no começo do ensino médio, começam a ter complicações, e também são coisas que as pessoas não param muito para pensar, né? Então, como vocês viram no título do vídeo, né, eu vou falar sobre... Tava escrevendo certinho até agora, é só abrir o vídeo que a caneta começa a dar pau. Tá, então eu vou falar sobre velocidade aceleração NRUV, certo? Então, eu vou definir para vocês o que é velocidade e o que é aceleração. Pode parecer meio óbvio, mas muita gente não pensa nisso e às vezes não entende de forma correta. E não consegue relacionar isso às unidades de medida. Então, por isso que eu vou falar sobre, certo? E aí, usando essas coisas, eu vou entrar no MRU, que é o quê? É um movimento retilíneo uniforme, que é um movimento em linha reta com velocidade constante, certo? E o NRUV, que é um movimento retilíneo, só que a velocidade varia, ou seja, tem aceleração. Só que aí a aceleração é constante, certo? Então vamos começar, né? Ok. Então, vamos começar falando sobre o que é velocidade, certo? Vou fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui é uma linha reta, tá bom? Esse aqui é o eixo, que eu vou chamar de x, e a unidade de comprimento, né, desse eixo está em metros, porque metros é a unidade de medida padrão para distância, certo? Aqui, ó, você tem um ponto 1. Então, que aqui seja 1 metro, aqui seja 4 metros, aqui eu tenho 2 e o 3 metros, certo? E aí, ok, aí aqui você tem uma pessoa, certo? É uma pessoa de braços, né? Então aqui você tem uma pessoa. E a mesma pessoa, certo? Ela andou de cá para lá. Então aqui você tem um tempo inicial e depois vai ter um tempo final. O tempo inicial na escola e tal, e no geral o tempo inicial vai ser 0, certo? Porque quando você começa a contar, é o tempo que interessa, o tempo depois você começa a contar, certo? Então a gente começa a contar quando começa a parte que você quer estudar. Mas isso não vai muita diferença, certo? Isso é só para explicar as equações. Aí vai ter um tempo final, que é o tempo que ele levou para se locomover de um ponto, no caso do ponto 1 até o ponto 4. Da distância, por exemplo, ou podia ser do 0, né? Tanto faz, ok? Mas enfim. Então eu estou em ponto 1, a 1 metro do meu ponto de referência, né? Você tem um ponto de referência 0 sempre. Então eu estou 1 metro para um lado do meu referencial do gráfico, ou webcam, vamos focar. Isso, tá bom. Eu vou me locomover do ponto 1 até o ponto 4, então eu vou locomover 3 metros de distância. Só que aí, o que vai definir a sua velocidade ao se locomover de um ponto até o outro? O que vai definir isso é o tempo, certo? Então, ó, vou fazer um exemplo aqui com a não. Se eu estou aqui e quero chegar aqui, isso daqui é a pessoinha, ela pode ir assim, ou ela pode ir assim. Qual que está mais rápido? O que está mais rápido? O que está mais rápido é justamente o que fez a mesma distância
em um tempo menor, certo? Ou seja, a distância, a velocidade, ela está relacionada com a distância percorrida no período de tempo, certo? Você percorreu uma distância no período de tempo, quer dizer que você teve uma velocidade. Você não tem velocidade para percorrer, você não percorreu, certo? Porque se moveu, você tem uma velocidade. Ok. Aí, no lugar de D, a gente usa o quê? Delta S, geralmente. Por que delta S? Porque a maioria dos livros tem delta S. Mas delta S é a distância, certo? Então, se esse gráfico aqui ele fosse S no lugar de X. Tanto que também usam delta X no lugar de delta S, certo? Sobre um tempo. O tempo é o delta T. O que significa esse delta? É variação. Porque a posição que você... Entenda que o D ele é o deslocamento, a distância. Porque o delta S é a variação no S. Ou o delta X é a variação no X. Que é a variação da posição que você está. Então, a sua posição variou da sua posição inicial até a sua posição final, certo? Essa é a variação. E o tempo que você levou um tempo para variar. Então, você tem uma variação do tempo inicial até o tempo final. Agora, vamos para a primeira equação, certo? Mas, enfim, a velocidade é o tempo que você leva para percorrer um trajeto, para se deslocar de um ponto A para um ponto B. Aí, ó, o V, eu vou usar delta S aqui, porque é mais comum em ensino médio, tá? Então, o V ele é igual a delta S sobre delta T. Lembrando que no caso do gráfico, o S é o valor do X. É 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros de distância de onde você estava ou do seu referencial. E aí, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser o S final menos o S inicial, que é a sua posição final menos a sua posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Só que aqui no caso, o nosso tempo inicial ele é zero, ou seja, o T0 vale zero. Então vai ter o quê? Que V é igual a S menos S0, opa, estou muito longe, dividido por T. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o T multiplicando para o outro lado, certo? Então eu vou ter o quê? Que VT igual a S menos S0. E aí eu vou passar o quê? O S0 sonando do outro lado. E aí ele tá negativo, vai ficar positivo, né? Então o S que fica para o outro lado vai ser o quê? O S0 que passou sonando do outro lado, mais o VT. Então, essa equação aqui, ó, ela é a equação horária do NRU, do movimento retilíneo uniforme. Então, a posição que você acabou o trajeto, ela é a posição inicial, mais o produto, né, a multiplicação da velocidade que você estava, que lembrando que é constante nesse caso, pelo tempo que você levou para chegar de um lado até o outro. Agora, a gente vai para uma outra definição, ok? A parte de aceleração. Como eu disse, a velocidade ela é o quanto varia a sua posição uma determinada variação do tempo, certo? Aí a aceleração que a gente usa a letra A, certo? Azinho, para representar, ela é o quê? Ela é a variação, ela é o quanto a sua velocidade varia. É a velocidade com que a sua velocidade varia. Então, se eu estou andando com o meu carro a 5 km por hora, e eu em um segundo vou para 10 km por hora, o carro está acelerando. Só que em quanto tempo, ou melhor, por exemplo, o 0 a 100 de um carro, qual carro está acelerando mais? Um carro que vai de 0 a 100 em 5 segundos
um carro que vai de 0 a 100 km por hora, né, que a velocidade dele vai de 0 até 100 em 20 segundos. É claro que o que está que valia em 5 segundos é mais rápido do que o que valia a mesma coisa em 20 segundos. Então, quanto mais rápido você valia a sua velocidade, mais acelerado você está. Então, a aceleração nada mais ela é do que a variação, que é o delta, né? O delta é o mesmo delta do Bhaskara, né? Dividido pela variação do tempo, que é a velocidade final menos a velocidade inicial pelo tempo, menos T0. Só que o T0 igual a 0, né? Para lembrar vocês. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, né? Como a velocidade, você tem a distância sobre o tempo, a distância é em metros, certo? Isso aqui é só para representar que eu estou falando da unidade, essas chaves em volta, tá? Esse conceito. Quer dizer. E o tempo é em quê? Segundos. A velocidade é em metros por segundo. No sistema internacional de medida feito para a física. Você também pode descrever a distância como quilômetro, né? Quilômetro também é distância. E o tempo em hora. Então, por que a velocidade é em quilômetro por hora? Que você está dividindo a distância em quilômetros por um tempo em horas. E aí a unidade fica quilômetro dividido por hora, que é quilômetro por hora. É justamente quantos quilômetros você percorre em período de tempo. Então, quantos quilômetros você percorre num período de 1 hora é a velocidade do seu carro. Quantos quilômetros por hora é a velocidade do seu carro. Certo? Então, voltando aqui para a aceleração, né? Então, aí a equação da aceleração vai ficar o quê? Você vai ter que A vezes T, né? Passando o T do outro lado multiplicando, é igual a V menos V0. É igual antes, você vai passar o V0 para o outro lado somando, que ele está subtraindo, né? Então vai ter que o V é igual a V0 mais AT. E essa vai ser a nossa segunda equação. Então a gente tem S igual a S0 mais VT, que é a equação que a gente chama de sorvete, para decorar. Então, sorvete é quando você tem velocidade constante, que é o NRU. Então, S igual a S0 mais VT. S igual a sorvete, certo? E a outra é V igual a V0 mais AT. Essa tem na frente que eu decorei como V volt. Ou V voat. V igual a voat, certo? Essa que não tem muito na frente. Isso eu desconheço. E a unidade da aceleração, né, vai ser o quê? Como você tem uma velocidade em metros por segundo, né? Então, a unidade da aceleração vai ser o quê? Você vai ter metros por segundo dividido por segundo, que é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado, certo? Ou você pode usar quilômetros por segundo, por hora ao quadrado, ou segundo ao quadrado, qual você quiser, certo? Só que a legislação são metros por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É o que você vai usar nos exercícios que envolvem gravidade mais tarde. Opa, fechou aqui. Agora a gente tem, então, S igual S0 mais VT, que é quando a velocidade é constante, V igual V0 mais AT, quando a aceleração é constante. Aí essa é a dedução das equações. Então, por exemplo, você tem se você percorreu, tem um carinha, você percorreu 4 metros em 4 segundos, você percorreu 1 metro por segundo, certo? Vamos... vou fazer metro por segundo mesmo, tá bom? Então aqui é S, que é a posição em metro, certo?
Se eu percorri 4 metros em 4 segundos, eu percorri 1 metro por segundo. Vai ser a minha velocidade. Eu vou fazer a conta aqui. Então, ó, o S final é 4 metros. O S0, que é o S inicial, é 0. Mas a velocidade eu não sei, é o que eu quero descobrir. E o tempo foi o quê? Eu percorri 4 metros em 4 segundos. Então, 4V é igual a 4, V igual a 1 metro por segundo. Então, aqui é só para comprovar a equação. E aí também, outro exemplo, né? Se eu percorri os 4 metros em 1 segundo, qual vai ser a minha velocidade? Então, você vai ter o inicial, que é 0, mais 1V. Aí, V vai ser igual a 4 dividido por 1, que é igual a 4. Então, V, a velocidade, se você percorrer 4 metros em 1 segundo, vai ser, obviamente, 4 metros por segundo. Aí você pode mudar o tempo. Então, por exemplo, se eu percorri 4 metros em 2 segundos, né? Vai ter que 4 é igual a 0 mais 2V. V igual 4 dividido por 2, V igual 2 metros por segundo. Quando você tem, tipo, em 1 segundo, é muito fácil calcular, é precisa da equação. Você tem período de tempo diferente, aí você tem que usar a equação para calcular, certo? Aí agora, para fechar, eu vou pegar um exercício que tem aceleração. Então, vamos lá, né? Então, novamente repetindo aqui, né? V igual V0 mais AT, S igual S0 mais V0T. Porém, eu vou precisar de outras equações. Tá bom? Porque vocês podem reparar que aqui nessa equação, ó, V igual V0 mais AT, você não envolve a posição. Aqui você sabe a velocidade com a velocidade inicial. Tá, mas e se eu não sei a velocidade que o carro está naquele momento, por exemplo, mas eu sei a posição que ele está e a posição que ele estava e o tempo. Não tem como calcular? Tem, a gente vai precisar de uma outra equação. Essa é um pouquinho mais difícil de deduzir, tá bom? Mas eu vou deduzir. Finge que isso aqui é um gráfico que está reto, tá bom? Aliás, eu vou ter que apagar ele todo e fazer maior. Mas tá, eu vou acabar indo aqui, tá bom? Mas então faz. Então aqui, ó, você vai ter o tempo em segundos. E aqui em cima você vai ter a velocidade. A velocidade é em metros por segundo, lembrando. Ok? E aí, então, ó, o carro está andando uma certa velocidade no tempo inicial, né? Então, aqui é o tempo inicial, aqui é a velocidade zero, certo? E aí, aqui, na velocidade inicial dele era essa daqui, só que aí ele está acelerando, então ele começou a acelerar, certo? Até esse período de tempo. Então, ó, é um movimento com aceleração constante, né? Então, você vai representar ele por uma reta. Porque essa reta é uma diagonal, né? Porque o gráfico é da velocidade, não da aceleração. A velocidade está aumentando constantemente. Então, o gráfico tem que seguir uma reta crescente de aumento, certo? E aí, aqui é o tempo final que a gente vai analisar, certo? E aí, como que eu vou saber o derrocamento se nas equações você tem lá a velocidade do tempo? Então, é o seguinte. Quando você tem um gráfico de velocidade por tempo, a área do desenho formado no gráfico, ela equivale ao derrocamento. Eu não vou poder explicar o porquê, senão a aula vai ficar muito longa. Mas, enfim, então aqui, ó, para eu calcular a área, né? Se calcular a área, eu calculo a velocidade. Eu posso fazer essa figura. Que ao invés de eu calcular dessa figura meio estranha, a área, né? Eu posso dividir ela entre duas figuras para calcular a área. Então, você vai ter a área do triângulo e você vai ter a área do retângulo. Certo?
Então, e aí você vai ter o que então? Que a área total é igual ao deslocamento, que a gente está chamando de ΔF, que vai ser igual à área do triângulo mais a área do retângulo. Tá? Então você vai ter aqui ó, que o deslocamento ele vai ser igual à área do triângulo. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura. Como que eu sei a altura do triângulo? Do zero até o V0, né? Essa altura aqui, ela vale V0. E essa altura aqui, ó, ela vai valer o quê? A gente tem a equação ali do lado falando que V igual V0 na IJT. Se aqui você tem V0, para você chegar no V, você tem que somar AT. Então, a altura do V0 até o V, né, que está na ponta do triângulo, é o quê? É o próprio AT. Certo? E assim você sabe a altura do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. E a base é o quê? É T menos T0. Porque o T0 vai ser 0. Então, T é só o tempo que levou essa variação de velocidade, essa aceleração, certo? Então, a base vai ser o tempo vezes a altura, que é AT, dividido por 2. A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base é T, como vocês podem ver aqui, e a altura é AT, que V menos V0, né, dá AT. Se você passar o V0 da equação do lado subtraindo, vai dar V menos V0 igual a AT. Por isso a altura do triângulo é AT, certo? Mais a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, ó, a base você tem T, deixa eu arredondar aqui para não pensar mais, né? Então, você tem base T vezes a altura, que vai ser o quê? V0, a altura aqui do retângulo, certo? E aí, então, ΔF é o F menos o F0, certo? Vai ser o quê? Aqui você tem T vezes T, que vai dar. Eu vou mudar a ordem, tá? Então aqui, ó, V0T. V0T. Mais. Aqui, ó, você tem. Na parte do triângulo, você tem T vezes AT. T vezes T dá T ao quadrado. Então você tem A, que multiplica T ao quadrado, dividido por 2. E essa aqui, ela é a equação. Ela é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variável, que é quando você tem aceleração constante. E aí só escrevendo do outro jeito, né? F vai ficar igual a F0, passando S0 está subtraindo, rolando para o outro lado, mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ou meio de AT quadrado, certo? Aí, essa aqui vai ser a equação, certo? Só tem que tomar cuidado que no sorvete você tem VT. Por que você tem V e não V0? Porque a velocidade é constante, então o V vai ser igual ao V0, quando a velocidade não muda, é constante. Quando a velocidade muda, você tem o V e o V0, são coisas diferentes. Nesse caso aqui que eu deduzi a equação, que é o que você usa no ensino médio e na faculdade também, quando você não sabe a velocidade. Você está vendo a variação da velocidade e quer saber a aceleração, certo? E aí, aqui você vai ter que usar o V0, que você sempre vai saber. Que geralmente vai ser 0, certo? Então, isso, né? Basicamente, essas são as equações. Essa é a explicação de velocidade, aceleração, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Só que aí é bom fazer um exercício, né? Com essa equação que eu acabei de deduzir, né? Então, eu estou apagando aqui uma super velocidade e vamos fazer um exercício, certo? E aí você tem que tomar cuidado com uma coisa, com a aceleração. Por quê?
A velocidade, ela sempre vai ser positiva. Só que a aceleração não vai ser sempre positiva. Porque se você está freando, você está desacelerando. Então a sua aceleração está diminuindo. Não, desculpa. Assim, entenda isso daqui. Se você está acelerando, a aceleração está a favor do seu movimento. Se você está freando, você está acelerando, porque você está acelerando para trás. Ao invés de acelerar para aumentar a sua velocidade, você está acelerando para diminuir a sua velocidade. Isso que é frear. Então, suponhamos que você tem um carro que ele estava parado, e aí ele arrancou, e foi arrancando e acelerando. Então, ele variou a velocidade. E ele variou a velocidade num certo período de tempo, e nesse período de tempo ele foi de uma posição A para uma posição B. Aqui no carro eu vou deixar só a posição, né? Que é S, que a gente está falando que é em metros. E ele foi de uma posição 0 para uma posição 10 em um período, né? Então, um tempo, ΔT igual a T, porque T0 igual a 0, um tempo de 10 segundos, suponhamos. Que ele estava acelerando nesse período de tempo que a gente vai analisar. E nesses 10 segundos, ele percorreu 10 metros acelerando, certo? Então, como a gente vai calcular? Então, você tem que o S vale 10, certo? Então, eu vou substituir na equação. O S vale 10, vai ser igual ao S inicial, que é 0, mais a velocidade inicial. Eu falei que o carro estava parado. Então, você vai ter 0t, que dá 0, mais AT quadrado sobre 2, certo? O A você calcular, o T vale 10, aqui é 10, tá? 10. Vezes 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, passando 2 para o outro lado, multiplicando, você vai ter o quê? Que A vezes 100 é igual a 20. 2 vezes 10 é igual a 20. Então, A vai ser igual a 20 dividido por 100, que vai ser igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração, lembra? Então, o que isso significa? Que a cada segundo, a velocidade do carro varia em 0,2 metros por segundo. Então, é assim que você calcula a aceleração, nesse caso em que você não tem a velocidade, a velocidade final. Que você tem a posição. E tem casos que você não tem a posição e você tem a velocidade inicial e a final. Que aí você vai usar aquela outra equação que eu deduzi, né? Que é V igual a V0 mais AT. Só para lembrar que essa equação aqui, a gente chama de sorvetão, que S igual S0 mais VT é sorvete, essa aqui é parecida, que é maior, então é o sorvetão. Ok, então agora vamos supor que um carro, ele não sei a posição que ele estava, certo? Eu sei que num período de 10 segundos, a velocidade dele foi de 0 até, sei lá, 15 metros por segundo. Certo? A velocidade em metros por segundo, tá lembrando, certo? Então aqui é a velocidade, que está em metros por segundo. E ele fez isso num período de 10 segundos, certo? Ou melhor, de 5 segundos. Então você vai ter o quê? Que V é igual a V0 mais AT. Então a velocidade final dele foi 15, a inicial foi 0, o A você não sabe e o tempo foi 5 segundos.
Aí a aceleração, você vai passar o ciclo que está multiplicando dividindo, vai ser igual a 15 dividido por 5, que vai ser igual a que 15 dividido por 5 vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, como vocês podem ver, quando você tem a velocidade inicial e a final, é muito mais fácil de você calcular a aceleração do que quando você só tem a velocidade inicial e não tem a velocidade final. E aí você vai ter o deslocamento do carro. Então aí a outra equação é bem mais complicada de fazer exercício. Uma última coisa importante para ressaltar aqui no que eu falei, que a aceleração pode ser positiva ou negativa, né? Você vai ter casos que ela é contrária, geralmente no caso da gravidade. Então, ó, aqui ó, você vai ter outro gráfico, né? Que vai ser a altura. Que eu vou chamar de S aqui para ser mais fácil, tá aí, né? Aí, você tem um bloco na pedra, o que você quiser, que você solta e ele cai, certo? Aqui veja, a altura eu estou fazendo para cima. Aqui eu vou ter o zero, né, que é o chão, e aqui eu vou ter a altura inicial. Então, digamos que eu estou em cima de um prédio de 20 metros, soltando essa coisa. E aí, a aceleração vai ser a gravidade, que eu vou arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Por quê? A gravidade, porque se eu soltei, vai ter a aceleração da gravidade, certo? Que é 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. E aí, eu quero saber quanto tempo vai levar para a pedra cair no chão se eu soltar ela de 20 metros. Ok. Aqui, lembrando que aqui a gente está desprezando o atrito com a gravidade, com a atmosfera. Se você estivesse na Lua soltando a pedra, certo? Não tem. Não importa o tamanho e o formato e o peso da coisa para ela cair mais rápido ou não, tá bom? Então aqui, ó, você vai ter o quê? O S. O S vai ser o quê? Zero. Por quê? Porque S é o final, não o inicial. Vai ser igual o S0, que é o inicial, que é 20 metros, que é a altura que eu soltei a pedra, né? Mais a velocidade inicial. Como eu soltei, a velocidade inicial é zero, porque ela estava parada e começou a acelerar, certo? Vezes o tempo, que é o que eu quero saber. Só que, como é zero, essa aqui vai dar zero. Aí aqui, ó, como o deslocamento está aumentando para cima, a aceleração ela está para cá, ó, aqui, ó, que é a aceleração da gravidade, está para baixo. E o deslocamento está para cima. Então eu tenho que usar menos 10 como gravidade. Certo? Porque a gravidade está ao contrário do deslocamento, da orientação do deslocamento. Você tem o tempo ao quadrado, que você não sabe, dividido por 2, certo? Então aqui, ó, para facilitar, ó, eu vou passar esse menos 10t ao quadrado sobre 2 para o outro lado. 10 dividido por 2 vai dar 5. Como está menos para o outro lado, fica mais, certo? Então eu vou ter o quê? Que 5t ao quadrado é igual a 20. Que é o que sobrou do outro lado, certo? Então, t ao quadrado vai ser igual a 4. Então, t vai ser igual a 2 metros. 2 segundos. Então, a pedra ela vai levar 2 segundos para cair 20 metros com a aceleração da gravidade, certo? Só que por que é só 2? Porque não existe tempo negativo. O t ao quadrado ele vale tanto 2 quanto menos 2. Só que
não existe tempo negativo, certo? Não existe tempo negativo. Então, você usa só o tempo positivo. Mesmo sendo uma equação de segundo grau, você usa só o valor positivo que você encontrar. Aí, dependendo da equação, por exemplo, se ele não caísse para o ponto zero, eu ia ter uma equação de segundo grau, né? Eu teria, por exemplo, se tivesse saído do 20 para o 5, você ia ter 5t ao quadrado mais 5t igual a zero. Aí você ia ter uma equação de segundo grau que você resolve por Bhaskara, certo? E aí você pega sempre o valor positivo, ok? Então, é isso. Espero que tenha dado para entender que, principalmente a última parte, de que a aceleração ela pode ser a favor do deslocamento ou contra a orientação do deslocamento. Então, se o deslocamento está aumentando para cima a distância e diminuindo para baixo, né? Se a aceleração está para cima, você vai usar, nesse caso aqui, eu usaria mais 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se está para baixo, tem que usar o sinal contrário. Então, você prestar muita atenção no gráfico que você fizer ao longo do teu exercício para você fazer certo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, lembram que a resposta deu 2, certo? Então, agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou apagar. Então, ao invés do gráfico que envolve a posição estar crescendo para cima, eu vou fazer ele crescendo para baixo. Então, eu vou fazer aqui ser o zero, o delta S. Nossa, tá muito torto. E aqui você vai ter até um valor S, certo? Que aqui no caso vai ser, ela é 20 metros, né? Então, ela caiu 20 metros, é uma pedra solta 20 metros com a aceleração da gravidade. Só que agora eu mudei o referencial do deslocamento, né? Então, agora o meu S final, ele não vai ser 0, ele vai ser 20. Então, 20 vai ser igual a S0, que agora o inicial é o arco zero do meu eixo, certo? Mais V0, que é 0, vezes T, mais AT quadrado dividido por 2. Então, o A vale 10. Agora está positivo, porque o deslocamento aumenta para baixo e a aceleração gravitacional está para baixo. Então, é mais 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vai ter o quê? Que 20 vai ser igual a 5t ao quadrado. Então, t ao quadrado vai ser 20 dividido por 5, né? Estamos explicando para estar dividindo, que vai ser igual a 4. Então, o t vai ser igual a 2 segundos. Mesma coisa. Ou seja, não importa se você faz o referencial aumentando para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, o que for. O que importa é o quê? Você tem que ver para que lado está a sua aceleração. Se a aceleração está para onde aumenta, o deslocamento, a posição ela é positiva. Se está para o lado contrário, o A é negativo. E aí você, como você deve ter percebido, vai mudar o quê? Qual vai ser o teu S e qual vai ser o teu S0. E isso compensa o sinal positivo ou negativo. E como está um de cada lado da equação, um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. Ou seja, não tem erro em qual referencial você escolhe. Se o exercício não te dá um gráfico, e você vai desenhar o teu gráfico para resolver, você não importa para que lado vai. Não tem nada certo ou nada errado, o eixo do gráfico. O que tem certo ou errado é o sinal da aceleração, ok? Então, agora eu terminei essa videoaula, espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos aprendido alguma coisa, pensado sobre as questões de aceleração e de velocidade. Qualquer dúvida, a descrição está aí embaixo, né? Descrição não, os comentários.
e na descrição estão as minhas redes sociais. Eles podem me perguntar tanto em privado nas redes sociais, como o Twitter, quanto nos comentários que eu vou estar vendo todos e respondendo. E também, se você aprendeu na escola alguma coisa de física e ficou com dúvida, pode pedir que algum dia, né, se eu achar um conteúdo que muita gente tem dúvida, interessante e tal, eu faço uma videoaula explicando essa matéria, ok? Então é isso aí, espero que tenham gostado, ou pelo menos aprendido. Deixa o teu like para colaborar, para ajudar o canal, e também porque para valorizar o trabalho que eu tive para fazer esse vídeo, porque vocês não sabem como é difícil escrever na letra digitalizadora e pensar em exemplos fáceis, né? Enfim, então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.